Vamos abrir a nossa Bíblia num texto para a gente pregar hoje? Nós vamos meditar num texto e vamos ver qual o versículo que nós vamos ler agora. Nós vamos ler o versículo de número 20 de Mateus 28. 20 de Mateus 28. Queridos, o versículo 20 de Mateus 28, ele é o contexto, ele complementa o 19. Vamos ler o 19 também. Mateus 28, 19 e 20 nos diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ponto e vírgula, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E o que eu quero que os irmãos meditem e fiquem atentos é essa parte final do versículo, que diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então vou repetir a parte B do versículo 20. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Sente glorificando o nome de Jesus. Nós vamos já estar fazendo uma breve reflexão sobre esse texto, que fala da presença de Deus conosco todos os dias da nossa vida. Antes, porém, eu gostaria de reforçar algo que já foi dito pelo irmão G. Fontoura no IDEPS News, que é acerca das festividades alusivas, não é, aos 16 anos de fundação do nosso ministério. O nosso ministério, eu estou completando agora, no final desse ano, 20 anos de pastoreio. 20 anos. Em 1997, no mês de dezembro, no dia 20, eu tomei posse como pastor de uma igreja lá na Ceilândia. Essa igreja, eu fiquei nela 3 anos, ela era ligada ao Ministério de Madureira, tinha sua subsede em Ceilândia Sul. Eu fui chamado para pastorear aquela igreja de uma forma muito direta. E foi assim, quero compartilhar isso com você. Eu trabalhava na Caixa Econômica naquele ano, já há alguns anos. Entrei na Caixa em 89. E em 97, eu já era gerente geral da Caixa lá no Senado. E na igreja eu era um presbítero. E eu nunca tinha sonhado em pastorear, nunca tinha sonhado em dirigir igreja. Eu nunca tinha tido aquele desejo. Muito embora Deus já tivesse falado comigo lá em 88 que faria isso, lá em 89 que faria isso. Estando trabalhando, um dia, eu fui ministrar uma palavra, Rodriguinho, numa terça-feira, na subsede, na sede, né, daquela congregação, que era lá em Ceilândia Sul, do lado do hospital. E, ao final, eu chamei os irmãos à frente para fazer uma oração por eles, e um músico, na época, o contrabaixista, ele me chamou no final e disse: pastor Leverson, eu não era pastor, eu era Simval, eu era presbítero, e ele falou: Simval, quando você orava aí no final, eu vi como que se tivesse um anjo do seu lado, e esse anjo lhe entregava um presente. Esse presente é como se fosse uma caixa de sapato embrulhada em papel, embrulho de presente, né? E o anjo estava na sua frente para entregar para você o presente, mas você puxava as mãos. E o anjo insistia e você puxava as mãos, você não queria receber esse presente. Aí aquele músico falou para mim: olha, eu não sei, mas Deus vai te dar um presente por esses dias. Você vai querer recusar. Mas preste atenção, não recuse, porque é Deus que está te dando esse presente.
Isso foi numa terça-feira, por volta de 10 da noite, pastor Raimundo. Os dias passaram, e quando foi na terça-feira seguinte, esse pastor dessa igreja da Ceilândia Sul, ele me chama e fala: Simval, irmão Simval, eu preciso do irmão. Eu preciso que o irmão assuma a direção da congregação lá do setor P-Sul. E eu falei: misericórdia. Nem lembrei do que o irmão tinha falado na terça. Eu falei: misericórdia, pastor, longe de mim pastorear a igreja. Nunca pensei isso, nunca planejei isso. Naquele ano, eu era gerente geral da Caixa do Senado Federal e cursava o curso de administração de empresas. Então, eu trabalhava de dia, estudava à noite, e o pastor vem com mais uma atribuição para mim, irmão Carlos Alberto. E eu falei: pastor, longe de mim, eu não tenho tempo, eu não tenho condições, eu não estou preparado, não, pastor, arrume outra pessoa, eu não. E fiquei relutando com o pastor para não assumir a direção daquela igreja. Aí eu falei para ele: não tem condições, sem chance. Enquanto a gente travava esse diálogo, me veio à memória o que o músico tinha me falado 2 dias antes, depois do culto. Aí Paulinho, eu me vi encostado na parede. Falei: misericórdia, e agora? O irmão falou que eu não podia recusar, que era Deus que estava me dando aquele presente. E aquela hora, tremi na base, porque falei: eu vou ter que assumir, mesmo me sentindo pequeno, incapacitado, sem condições. E aí eu contei para o pastor, e ele falou: então não tem outra alternativa, você tem que assumir a igreja, porque Deus já tinha falado ao meu coração. Amém. Isso foi em novembro. Quando foi em dezembro, eu assumi a igreja. Fiquei 3 anos naquela igreja. Deus nos fez prosperar muito, muito naquela igreja. Sem tempo, pastor. Trabalhando de dia, o dia todo, do trabalho direto para a faculdade. Mas Deus nos deu a graça de formar uma equipe, formar um time, e a obra cresceu. A verdade é que 3 anos depois, aquela igreja, ela estava com outras 6 igrejas, todas em área especial, todas construídas, num período de 3 anos, coisa que parecia um impossível. Uma área de 2.000 metros quadrados no Recanto das Emas, fizemos uma igreja. 2 áreas de 1.000 metros quadrados na Samambaia, 431 e 433, próprias, construída. Um terreno em Águas Lindas, aí era área residencial, mas adquirido, pago, construído. E assim foi, no Recanto das Emas, de igual forma, lá no Recanto das Emas 2. E eu não entendia nada que estava acontecendo na minha vida, não entendia nada. Doutora Ana Maria, Deus te abençoe, estava com saudade. Esses dias para trás estive doente, aí, irmão. Essa mulher falou: vai lá para o hospital. Fez um check-up geralzão, do fio da cabeça à ponta do pé. Mas deu uma sarada, doutora. Amém, glória a Deus. Aí, irmãos, Deus fez coisas extraordinárias, Deus fez um milagre. Só que eu não compreendia nada, aquele crescimento fora do normal. Era Deus me preparando, só para os irmãos compreender, não era a minha capacidade, e eu reconheço a minha pequenez até hoje, era Deus fazendo, pastora Vanessa, pastor Kennedy, era Deus fazendo, porque Deus já sabia que logo adiante Ele iria precisar de me aposentar para ficar cuidando do rebanho. Verdade é que no ano de 2000, nessa igreja, Deus usa um profeta que estava pregando, um pastor, e fala, vira para trás, aponta para mim e fala: por esses dias Deus vai te tirar do seu emprego. Isso no 3º ano que eu estava naquela igreja. Por esses dias Deus vai te tirar do seu emprego. Aí ele falou: Deus vai colocar você na cadeira de rodas, Deus vai te aposentar e depois Deus vai te curar. Forte a mensagem, né? Cadeira de rodas, aposentadoria e cura. Olha a sequência. Aí no ano de 2000, eu ouvi essa palavra, em maio, final de 2000, eu devolvo essa igreja para aquele pastor, dadas muitas atribuições, porque eu assumi uma gerência de uma agência muito maior, Agência Conjunto Nacional, com 130 funcionários, e demandava muito, e eu falei: pastor, impossível, humanamente impossível, ou eu cuido do meu trabalho, ou eu cuido da igreja, não tem condições. Devolvi a igreja para ele, 2000. Aí quando foi no ano de 2001, do nada surge a possibilidade de iniciar um trabalho, porque
por ordem de Deus, chamada de Deus. Aí a gente começa a IDEPS em 2001. Por isso agora vai fazer 16 anos. Quando eu comecei a igreja em 2001, um ano depois, em junho de 2002, aí, estando na Caixa, no Conjunto Nacional, fui diagnosticado com câncer no intestino. Aí começa a profecia a se cumprir. Cadeira de rodas. Fui para o Hospital do Câncer em São Paulo, fiquei 7 meses ininterruptos internado lá, passeando naquele hospital de cadeira de rodas, porque eu fiquei 6 meses sem comer nada, eu perdi 30 quilos, eu não conseguia ter sustentação nas minhas pernas, de tão debilitado que eu fiquei. Quando eu ficava em pé, eu não tinha força para caminhar sozinho, andava de cadeira de rodas para todo lado no hospital. Ia fazer uma tomografia lá no 2º subsolo, cadeira de rodas. Muito fraco, muito debilitado. Mas aí veio a cadeira de rodas. Depois, em 2004, a Caixa Econômica me aposenta, 31 de julho de 2004. Aí veio a aposentadoria, eu pensei, agora eu vou ser curado. Aí eu ainda lutei contra a doença até 2006. Dia 1º de agosto de 2006, Deus me cura completamente. Então foi cadeira de rodas, foi aposentadoria e foi a cura. Agora a cura foi uma coisa assim extraordinária, uma coisa tremenda. Porque a cura foi assim, irmãos. Quando eu fundei a igreja com outros companheiros, eu sofri muita perseguição. Por que eu sofri perseguição? Porque dentro das igrejas da Assembleia de Deus, eu estava mudando as doutrinas das Assembleias de Deus na visão deles. Por quê? Porque na nossa igreja eu liberei os irmãos bater palma, que na outra era proibida. Porque eu liberei as irmãs a usar a calça feminina, que na outra era proibida. Passar uma base na unha e o esmalte, eu liberei tudo isso na igreja que nós fundamos, porque de onde eu saí tudo era proibido. Então, na visão deles, eu estava mudando as doutrinas da Assembleia de Deus, que na verdade isso é costume, isso não é doutrina. Doutrina não muda, irmãos, é a palavra de Deus, é imutável, não muda. Costume é transitório, é passageiro. Então, quando 1 ano depois da fundação da igreja, que eu fui para o Hospital do Câncer e lá lutei contra a enfermidade, aqui a ideia que tinha é que Deus estava pesando a mão sobre mim, é que Deus estava me castigando. Só que eu estava no centro da vontade de Deus. Deus tinha falado para mim, olha, você vai para a cadeira de rodas, eu vou te aposentar e depois eu vou te curar. Eu estava vivendo um milagre. Acreditam assim? Creem assim? Se Deus falou e do jeito que Ele falou estava acontecendo, eu estava vivendo um milagre. Só que o meu milagre era via deserto. O meu milagre era via sofrimento. Era via dor, era dolorido. Mas eu estava vivendo o meu milagre. Mas na cabeça daqueles que julgam, sem conhecer o Deus que a gente serve, a gente estava nessa situação. Aí, irmãos, em agosto, no 5º aniversário da nossa igreja, eu convido o pastor Marco Feliciano, dentre outras pessoas, para pregar na igreja. Marcos Feliciano, que hoje é deputado federal, estava programado para pregar no domingo de manhã. Naquela época ele não era político, ele era pastor itinerante, pregava pelo Brasil afora e era uma referência no Brasil em ministrações. Onde o Marco Feliciano ia, arrastava multidões naquela. Ele estava no auge do ministério pastoral dele, de pregação. E ele estava indo na Ceilândia pela primeira vez. Então, quando nós anunciamos, divulgamos que ele estaria na nossa igreja, no domingo, quando deu 7 horas da manhã, irmãos, o culto começava às 9. A igreja já estava entupida de gente, todo mundo querendo ouvir o Marco Feliciano. Naquele dia, irmãos, eu estava debilitado, eu ia para a igreja debaixo de medicações na veia para suportar as dores que eu sentia, por conta da doença de Crohn, que desenvolveu concomitantemente com o câncer. Irmãos, Deus preparou um cenário, Deus trouxe a população ali em volta da nossa igreja, aqueles que achavam que Deus estava pesando a mão sobre mim, aqueles que apontavam, aqueles que falavam, tiveram que engolir as suas próprias palavras.
Deus preparou para mim uma mesa, uma multidão, e aquelas pessoas todas lá. Pastor Marco Feliciano, naquele domingo, fura conosco e não aparece na igreja, mas foi Deus que não deixou ele ir. Aí a gente pega um irmãozinho lá da igreja, desconhecido, sem nome, ninguém sabia de onde era, e ele está pregando, e eu sentado ali, só o crachá. Tem essa foto aí, se os irmãos acharem, é uma foto que estou com a camiseta do 5º aniversário. O pastor está pregando, irmãos, e o título da pregação dele, pastora Mariela, assim: quando Deus resolve honrar um homem. Só que ele estava pregando sobre Davi. Ele estava pregando sobre Davi, quando Samuel foi na casa de Jessé ungir Davi. Que Samuel queria ungir os outros filhos de Jessé, e Davizinho estava desprezado lá no campo cuidando de ovelha. Mas Deus queria honrar, era Davi. E Samuel falou: olha, Deus falou para Samuel: você está vendo a aparência, eu vejo o coração. Não é esses aí que eu quero, não. Esse é bonito, é forte, é preparado para a guerra, mas eu não estou chamando esse daí, não. Eu estou chamando outro. Aí Jessé fala: acabaram-se os mancebos, ô Jessé? Samuel pergunta para Jessé: não, tem ainda um pirralhozinho lá no campo, ele está cuidando de ovelha, mas esse aqui não vai ser ele, não. Aí Samuel falou: olha, nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não vier. Aí quando Davizinho, o pequenininho, veio lá do campo, aí Deus disse para Samuel: é esse aí, pode derramar o óleo sobre ele, porque é esse aí que eu escolhi. Então o pregador pregava essa mensagem e falava: quando Deus quer honrar um homem. No meio da mensagem, ele para, eu estava sentado assim, ele vai até lá, ele me pega pela cintura. Chega aqui, pastor, eu não vou pegar o senhor não, porque eu não dou conta, mas senhor... Ele pegou eu assim, irmãos, me levantou e saiu andando comigo para lá e para cá. E Deus usando o pregador e falando: filho, hoje acaba o seu sofrimento. Diante daquela multidão toda, hoje acaba seu sofrimento. A partir de hoje você volta a comer de tudo, porque eu não comia, eu não podia comer. A partir de hoje acabam-se as suas dores. A partir de hoje não tem mais medicação. Eu tomava 32 comprimidos diários que os médicos diziam que era para o resto da vida. Então ele disse: a partir de hoje acaba o seu sofrimento. Acabam-se as dores, acaba a medicação, seu peso volta ao normal. Eu estava com 42 quilos e você volta a comer de tudo. Deus preparou aquele ambiente, Deus preparou aquela festa, e Deus fez o meu milagre, realizou o meu milagre à vista de uma grande multidão que estava reunida nesse dia. Foi esse dia aí, ó, pastor Marcílio me encarregando para um lado e para o outro. Irmãos, daquele dia para cá, nunca mais tomei um comprimido relacionado a essa enfermidade. Nunca mais fui impedido de comer qualquer coisa, irmãos. Tremendo, pastor. Tremendo, tremendo. A partir desse dia, restrição alimentar nenhuma. Peso voltou ao normal, já passou do normal. Tem que diminuir um pouquinho. Dor nunca mais eu senti relacionada a isso. Deus é fiel. Fiz uma síntese da síntese da síntese da síntese da minha história. Hoje nós estamos chegando aqui com 16 anos. Nossa igreja lá na sede não cabe o povo de lá. Se for todo mundo, fica a gente em pé. Aqui Deus tem nos abençoado. Nas demais igrejas Deus tem nos abençoado. E Deus está nos dando crescimento. Um crescimento sustentável, um crescimento sadio, um crescimento sério e responsável. E eu louvo a Deus por isso. Amém, irmãos? E aí, na quinta-feira, nós vamos então começar as comemorações alusivas ao 16º aniversário dessa igreja. E eu tinha um desejo muito grande que essa igreja estivesse conosco lá nesse altar onde Deus fez o milagre. No domingo pela manhã, nós teremos a reunião de todas as nossas igrejas. As outras igrejas colocaram ônibus à disposição, vai levar o pessoal. Nossa sede vai estar lá. Eu vou estar ministrando uma santa ceia para toda a igreja. Nós esperamos lá pelo menos 1000 pessoas. E nós queremos, ao final, oferecer um almoço. Nós temos um ambiente grande lá que acomoda pelo menos 800 pessoas no nosso anexo. E nós queremos oferecer um almoço gratuito, 0800, para todos que estiverem na Santa Ceia no domingo com a gente, pastores. E eu gostaria de convocar você para estar conosco lá na próxima semana. Vai ser uma honra muito grande recebê-los lá.
tá certo? Deus abençoe vocês. Meus queridos, vamos seguir em frente. Mateus capítulo 28, verso 20, parte B, diz que o Senhor, após ressurreto, Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso fala de presença de Deus conosco. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite justamente sobre esta questão da necessidade da presença de Deus conosco durante os nossos dias. Porque a maior necessidade que eu e você temos é de ter a presença de Deus nas nossas vidas. A maior necessidade que a igreja tem não é das bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus são sim muito boas, mas a maior necessidade da igreja não é as bênçãos que Deus pode nos proporcionar. A maior necessidade da igreja é de ter o Deus das bênçãos. Ter a bênção de Deus e não ter Deus, de nada adianta. E hoje há, irmã Érica, uma situação em que as pessoas querem ser abençoadas, mas não querem o abençoador. Elas querem as bênçãos de Deus, mas não querem Deus. Elas querem viver uma boa vida, uma vida boa. Mas quando falamos de Jesus para elas, elas o negam. Quando falamos de compromisso sério com Ele, as pessoas não querem ter esse compromisso sério com Ele. E eu quero dizer para os irmãos que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. É melhor ter Deus do que ter as suas bênçãos. Porque tendo Deus, em consequência, nós temos as suas bênçãos. Agora, termos as suas bênçãos e não termos o Deus das bênçãos, de nada tem proveito. Muitas pessoas gozam de saúde, um bom emprego, uma alta função pública, a direção de uma grande empresa, a direção de uma nação, fazendas, muito dinheiro, mas não tem Deus na vida. De que adianta? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação por não ter o Deus da salvação? Por isso, melhor é que tenhamos o Deus das bênçãos e não queiramos apenas as suas bênçãos. Nós precisamos entender que Deus está acima das bênçãos. A pregação de hoje, ou a pregação dos dias modernos, diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus, mas o fim principal de Deus é glorificar o homem. O evangelho moderno ensina que Deus é Deus quem está a serviço do homem, e não o homem a serviço de Deus. Isso é o pensamento de hoje. O foco está completamente mudado, está invertido. Não é mais Deus que é a medida e o fim de todas as coisas para muitos hoje. Mas para muitos hoje, o homem é que é a medida de todas as coisas. Estão completamente equivocados, estão completamente enganados. Hoje o homem trocou Deus pelas dádivas de Deus, trocou Deus pelas bênçãos dele. As pessoas querem a salvação, mas não querem o Salvador. Querem os dons, mas não querem o doador dos dons. Querem coisas, mas não querem Deus. Lá no passado, a presença de Deus era a coisa mais importante que o povo de Deus buscava. Lá no Velho Testamento, o que o povo mais buscava e mais se importava e brigava por ela, era a presença de Deus. A presença de Deus, meus queridos, nos faz vencedores.
A presença de Deus nos faz vencedores. Deus apareceu para Moisés no deserto numa sarça. A glória de Deus se manifestou e Moisés caiu com o rosto em terra. A presença de Deus revelou-se poderosa no Egito e quebrou o poder dos deuses e o orgulho de Faraó. O povo foi liberto pelo sangue do Cordeiro e protegido pela presença de Deus na coluna de fogo e na coluna de nuvem. A nuvem era o símbolo da presença de Deus. A presença de Deus dava direção de dia e dava proteção de noite. Mas houve um dia em que a presença de Deus foi embora do arraial de Israel. O povo pecou. E o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, versos 1 e 2. A maior tragédia do pecado, a maior consequência do pecado, é que o pecado ele nos separa de Deus. O pecado ele faz com que a presença de Deus se afaste de nós. Porque onde há pecado, o Espírito Santo não consegue habitar. Deus não habita onde há pecado. Então houve pecado, a presença de Deus se afastou. Deus disse para Josué que não seria mais com o povo enquanto houvesse pecado no arraial de Israel. Quando os filhos de Eli pecaram contra Deus, a arca, símbolo da presença de Deus, foi roubada. E a glória de Israel, que era a presença de Deus, se apartou do povo. No tempo de Ezequiel, a glória de Deus se afastou da cidade. No tempo de Ezequiel, a glória de Deus se afastou do templo. No tempo de Ezequiel, a glória de Deus se afastou do monte. O povo foi levado ao cativeiro. A presença de Deus, ela nos faz vencedores. O pecado nos afasta ou afasta a presença de Deus, ou nos afasta da presença de Deus. E sem a presença de Deus nós somos derrotados. Sem a presença de Deus nós sofremos. Sem a presença de Deus nós não somos nada. Nós não somos ninguém. A igreja, nós, eu, você, necessitamos desesperadamente da presença de Deus. Porque sem a presença de Deus as nossas vidas serão vazias. Os nossos cultos não terão vida. As nossas músicas não terão unção. As nossas mensagens serão mortas se Deus não estiver presente. E eu glorifico a Deus, porque Deus é presente nesta igreja. Amém? Meus amados irmãos, 1 Crônicas, capítulo 15. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Conta-nos a história de um homem cuja a presença de Deus com ele o conduziu a uma vitória extraordinária. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, vai dizer assim: E saiu ao encontro do rei Asa, e disse-lhe, quem que saiu? Azarias, o profeta. Então veio, o versículo anterior, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouvi-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Em que circunstâncias foi que Azarias, tomado pelo Espírito de Deus, falou essas palavras ao rei Asa? Se você ler o capítulo anterior, você vai perceber que Abias, pai de Asa, reinou durante 3 anos sobre Jerusalém. Abias morre, Asa, seu filho, ascende ao trono. E diz a Bíblia que o rei Asa, ele reina por um tempo sobre Judá. E durante esse tempo que ele reina sobre Judá, diz a Bíblia que, a partir do verso 8 do 14, tinha, pois, o rei Asa
um exército de 300 mil. E tinha também 280 mil da tribo de Judá, da tribo de Benjamim. Ou seja, 300 mil guerreiros, mais 280 mil guerreiros. Ele tinha um exército com 580 mil. Mas diz o versículo seguinte, o 9, que os etíopes saiu contra ele, o rei Asa, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. E aí vocês então imaginem essa batalha. Está aqui Judá, o rei Asa, com um exército de 580 mil pessoas, e lá vem o inimigo, os etíopes, com um exército de 1 milhão de pessoas. Aos nossos olhos, quem vai vencer essa batalha? Era quase 2 contra 1. Era quase 2 contra 1. Mas diz a Bíblia, no versículo seguinte: então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá. E Asa clamou ao Senhor. O que Asa fez diante daquela situação? Asa viu que, humanamente falando, ele não venceria aquela batalha. Se dependesse das suas próprias forças, ele não conseguiria vencer os etíopes. Aí ele faz uma oração e invoca a presença de Deus. Asa clama ao Senhor, o seu Deus, e diz: Senhor, nada é para ti ajudar. Nada é para ti. Não custa nada para o Senhor ajudar. Tanto, ou quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti nós confiamos, e no teu nome nós viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Então o rei Asa reconhece que com suas próprias estratégias militares ele não conseguiria derrotar 1 milhão do exército etíope. Mas ele fala: Deus, para o Senhor abençoar aqui, quer seja o forte, quer seja o fraco, isso não é nada. Eu quero te pedir, Senhor, nos ajuda, porque nós confiamos no Senhor, e é no teu nome que nós vamos enfrentar essa multidão, é no teu nome que vai vir 1 milhão de soldados, é no seu nome que nós vamos enfrentar esses que estão vindo, 1 milhão de soldados, que venha 1 milhão, que venha 2 milhões, 3, 4, com os nossos 580, nós vamos no teu nome, porque no teu nome nós somos mais fortes. A Bíblia diz no Salmo 20, versículo 7, Davi falando: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, disse Davi, fazemos menção do Senhor dos exércitos. Quando nós entramos numa batalha confiando em Deus, irmãos, não tem inimigo que nós não consigamos derrotar. Não tem. Quando você entra numa luta, ainda que você esteja em desvantagem, ainda que suas forças sejam menores, ainda que seus recursos sejam insuficientes, ainda que pareça improvável, ainda que pareça que não terá jeito, se você for em nome do Senhor dos exércitos, você vai vencer. A gente vê inúmeros exemplos na Bíblia. A gente vê a história de Davi diante do gigante Golias. Todo dia estava lá aquele gigante do outro lado do vale afrontando o Deus vivo. E o exército de Israel está do outro lado acuado, com medo. O exército de Israel está do outro lado se sentindo inferiorizado, com medo daquele gigante. O gigante era grande, os lutadores de Israel eram pequenos, mas de repente chega lá esse Davi cheio da presença de Deus, cheio da unção de Deus, e ele diz: quem é esse incircunciso que fica afrontando o exército do Deus vivo? Quem é ele? Ele está pensando o quê? E Davi vai lá, mas Davi não foi em seu próprio nome.
Davi não foi com suas próprias forças, ele não foi com suas armas terrenas. Davi, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. E na hora da batalha ele diz: tu vens a mim com lanças, tu vens a mim assim com armas, todo escudado. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E aquele homem caiu e a cabeça dele foi cortada, porque Davi tinha a presença de Deus. Quando nós temos a presença de Deus, nós não temos o que temer. Quando nós temos a presença de Deus e depositamos nele a nossa confiança, nós somos mais do que vencedores. E Moisés sabia disso. Moisés sabia disso, irmãos, que lá no Êxodo 32, nós vamos ler uma história que diz que quando Moisés foi ao monte, ele subiu ao monte para receber lá as tábuas. Diz que ele passou 40 dias ali. E passando ali 40 dias, o povo lá embaixo achou que Moisés estava demorando demais. E chegaram e disseram para Arão: Arão, esse Moisés acha que não vai voltar mais não. Alguma fera deve ter devorado esse camarada lá em cima do monte, porque está demorando demais, 40 dias, 40 noites. Vamos fazer o seguinte, Moisés. Vamos fazer o seguinte, Arão. Vamos construir um Deus aqui para a gente adorar? Aí eles constroem um bezerro de ouro no pé do monte. Quando Moisés desce com as tábuas, Moisés ficou revoltado com aquilo. Ele joga as tábuas no chão, as tábuas se quebram. E Moisés dá um puxão de orelha no seu irmão Arão. Moisés estava revoltado. Êxodo 32, 19. E aí, irmãos, por conta daquelas situações, vamos ver o que aconteceu. Deus queria matar o povo, porque a Bíblia diz que Deus não aceita, irmãos, dividir a sua glória com ninguém. Deus não aceita adoração a outros deuses. Isso está lá no Decálogo, nos 10 mandamentos. Aí, Deus lá em cima do monte dá os mandamentos para Moisés, e um deles é: não terás outros deuses diante de ti. Aí quando chega lá embaixo, a multidão está adorando outro Deus, o bezerro de ouro. Deus se revolta. Deus queria matar o povo. E aí, irmãos, Moisés intercede: Senhor, perdoa o pecado do povo. Se o Senhor não perdoar o pecado do povo, eu prefiro que o Senhor risque o meu nome do livro da vida, mas eu quero que o Senhor perdoe o povo. Deus diz para Moisés: então disse o Senhor a Moisés, Êxodo 32, 33: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro da vida. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde eu tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Irmãos, até ali, quem estava indo com Moisés e o povo era o próprio Deus. O próprio Deus estava indo até ali. Era coluna de fogo, era nuvem, era Deus. Agora Deus diz: olha, Moisés, eu estou revoltado com esse povo. Palavras minhas, viu, irmão? Estou revoltado com esse povo. Quero matar esse povo, mas já que você está me impedindo, eu não vou matar não. Segue com esse povo aí para a terra prometida. Eu vou mandar um anjo com vocês. Eu não vou mais com vocês não. Eu vou mandar um anjo. Irmãos, mandar um anjo é muito bom. A gente ter um anjo do nosso lado é muito bom. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não é verdade? É bom ter um anjo do nosso lado. Mas Moisés diz para Deus: Deus, anjo eu não aceito não. Eu quero é a sua presença. Aí Deus diz: eu enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Moisés fala: não, Senhor, não. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Pode mandar anjo, pode mandar seres angelicais aí,
Pode mandar o que quiser, mas se a sua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Moisés sabia da importância de Deus, irmãos. Moisés sabia. Moisés sabia que com Deus presente, mar se abre. Eles passam em terra seca. A nuvem protege. Aquece à noite, porque no deserto é muito frio. As colunas de fogo à noite, né, para proteger do frio. A nuvem de dia para proteger do calor. Mar vermelho se abrindo, milagres acontecendo. Moisés sabia e tinha convicção que com Deus ele era mais do que vitorioso. Irmãos, a presença de Deus, ela é de extrema importância nas nossas vidas. Nós não podemos fazer nada sem a presença de Deus. Você sabe qual é o grande problema do povo e do povo de hoje? Eu vou lhe dizer. O grande problema é que o povo de hoje é impaciente. Deus lhe fez a promessa. Deus lhe prometeu a bênção e a vitória. Mas às vezes a vitória demora a chegar, né? E aí a impaciência, e aí a ansiedade, e aí a precipitação faz com que a gente queira resolver o problema com as nossas próprias forças. Vamos pegar o exemplo de Sara. Deus faz uma promessa para Abraão. Abraão, sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, do lugar onde você mora, vai para uma terra que eu te mostrarei, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Não é? Conhecem a história. O que acontece? A bênção, irmãos, a promessa demora a se cumprir. Aí Sara, impaciente, ansiosa, precipitada, diz para Abraão: Abraão, rapaz, esse negócio está demorando muito. Está demorando demais. Por que você não se relaciona com a nossa serva aí, com a escrava Agar? E terás um filho. E aí se cumpre essa promessa de Deus que Ele prometeu para você. São quando nós queremos ajudar Deus. São quando nós nos antecipamos pensando que vai resolver. Aí se instala uma crise que os irmãos não têm noção, não dá para imaginar a crise que se instala quando a gente quer resolver as coisas com as nossas próprias mãos. O problema aumenta, ele não se resolve. Por isso o salmista Davi diz no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Vale a pena esperar, não se precipite. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, vai acontecer, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria Ele alguma coisa e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? De forma alguma. O grande problema, irmãos, é que nós, às vezes, somos impacientes, nos precipitamos. Porque Isaías, como já disse no início, 59, fala que a mão do Senhor, ela não está encolhida, ela continua estendida, para que possa nos abençoar. Na verdade, diz lá, são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Então, se não estamos sendo abençoados, a culpa não está em Deus. A culpa não está nele. A culpa está em nós. A culpa está em nós. Se você perseverar, você vai ver que no fim, que o seu fim será melhor do que o seu primeiro estado. Falamos sobre isso aqui naquela ministração de Jó, um dia desse. Então, queridos, Asa fez aquela oração: Senhor, nada é para ti ajudar. Isso para você não custa nada, meu Deus. Isso não é nada para ti. Quero o poderoso, quero o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça o mal contra ti. E aí o contexto subsequente aqui vai nos dizer assim: e o Senhor feriu os etíopes
diante de Asa e diante de Judá. E fugiram os etíopes, 1 milhão de pessoas fugiram. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. E caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nela muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram as ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Olha que vitória tremenda. Não venceram tão somente os etíopes, mas todas as cidades em volta de Gerar foi conquistada pelo rei Asa, com um exército, podemos dizer, infinitamente menor. E aí, no contexto, mais adiante, vai dizer o seguinte: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro do rei Asa, depois dessa grande batalha, e disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Notem que quem derrotou o exército, note que quem derrotou o exército dos etíopes foi o próprio Senhor, diz a Bíblia. Foi o próprio Senhor. Irmãos, Deus, Ele guerreia as nossas guerras. Deus, Ele peleja as nossas pelejas. Quando você não tiver forças, quando você não vir saída, quando você não enxergar nada disso, olhe para o alto, porque de lá vai vir a sua vitória. De lá virá a sua vitória. É Deus que vai fazer isso. Noutra batalha, lá em Isaías, conta-nos uma história que Deus manda um anjo e fere numa só noite 185 mil assírios. É assim que Deus faz. Agora, não se precipite, tenha paciência, espera o momento certo, e aí você saberá que Deus existe. O grande problema nosso é que às vezes nós não queremos buscar a Deus. O Espírito do Senhor tomou Azarias e falou para Asa: olha, Asa, você é fichinha. Toda vez que você me buscar, disse o Espírito do Senhor, em paráfrase minha, toda vez que você me buscar, Asa, você vai vencer. Toda vez que você me buscar, você vai me achar, e eu vou ser contigo, e não tem batalha que você vai perder, porque você vai vencer todas, porque eu vou guerrear com você. Deus enviou o profeta Azarias para falar essas palavras para o rei Asa, até mesmo para que ele não se enchesse, não subisse no salto, não ficasse de nariz empinado, pensando: nós fomos lá e vencemos, nós somos poderosos mesmo, nós somos fortes. Deus disse: olha, meu filho, fui eu que fiz isso, não foi você não. Fui eu que derrotei o exército dos etíopes, não foi você. E quero te dizer uma coisa: toda vez que você estiver comigo, eu vou estar com você, mas o dia que você me deixar, eu vou te deixar. 1 Samuel capítulo 16 diz assim: e o Espírito do Senhor deixou a Saul, e o Espírito do Senhor não era mais com Saul, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Queridos, quando o Espírito do Senhor deixa o homem, a vida desse homem passa a ser uma vida de derrotas. Samuel 16:14, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Nesse mesmo instante, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Quando a presença de Deus não está conosco, nós nos tornamos presas fáceis do inimigo. Quando o Espírito do Senhor, quando a presença de Deus não é conosco, nós nos tornamos vulneráveis. Nós nos tornamos pessoas frágeis, sem forças para resistir
à tentação, para resistir ao pecado, para resistir às pressões que sobrevêm sobre as nossas vidas, nós nos tornamos sem forças para resistir às lutas do dia a dia. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós fazemos como Daniel, nós fazemos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vocês sabem que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque Nabucodonosor assinou um decreto dizendo que ele construiria uma estátua, e quem não se curvasse diante daquela estátua e adorasse aquela estátua, seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Aqueles 3 moços, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tinham um Deus e confiavam tanto em Deus, que eles desafiaram Nabucodonosor. Olha o que esses 3 homens disseram, irmãos, porque eles tinham um Espírito de Deus, porque eles tinham a presença de Deus. Olha, e ordenou aos homens, mais um pouquinho atrás, responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder a ti acerca deste negócio, ó rei. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, se mudou o seu aspecto, seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno de fogo ardente. E aqueles homens então foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Pausa aqui. Irmãos, esses 3 moços desobedeceram o rei Nabucodonosor. Olha, nós não vamos adorar essa estátua. Nós não vamos nos curvar diante dessa estátua, ó rei. Fique sabendo que o Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar do fogo e pode nos livrar também da sua mão. E aí, irmãos, eu acho extraordinário demais. Isso que eu li aqui, extraordinário demais. Porque imagine a cena. Pegaram homens fortes, amarraram aqueles 3 moços, amarraram a roupa, amarraram o chapéu, amarraram tudo. E aqueles homens fortes, eles chegam à porta da fornalha e lançam aqueles 3 homens dentro da fornalha que está aquecida 7 vezes mais. O vapor da fornalha, o calor que saía de dentro da fornalha, matou aqueles homens fortes que atiraram os 3 moços na fornalha. Imagine se essa fornalha estava quente. Imaginem. Porque para eles conseguirem jogar lá dentro da fornalha, eles tiveram que chegar bem pertinho da porta da fornalha. Só de chegar ali perto, Paulinho, diz a Bíblia que o fogo queimou e matou aqueles homens. E os 3 moços que confiavam em Deus, que tinha a presença de Deus, que tinha Espírito de Deus, eles são lançados dentro da fornalha amarrados. Agora imagine, lá dentro da fornalha, 3 pessoas amarradas. O fogo, irmãos, o fogo queima as cordas que estava amarrando aqueles homens, mas não queima a roupa, não queima o fio de cabelo, não queima o chapéu, não queima o calçado, não queima nada. O que é isso, irmãos? Isso é Deus. Isso é presença de Deus conosco. A presença de Deus nos conduz de vitória em vitória. O Espírito Santo de Deus na nossa vida nos livra da derrota, nos garante a vitória por meio de Jesus Cristo. Esses 3 homens caem lá dentro da fornalha amarrados. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, suas vestes, e foram lançados. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados
lançados dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei: é verdade, rei. Respondeu o rei e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Quem desamarrou eles lá? Eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e não há nada de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Oh, Deus grande! Oh, Deus tremendo, Deus poderoso, irmãos! A presença de Deus faz isso. Você vai passar no fogo, mas a chama dele não vai arder em você. Você vai passar pelos rios, mas eles não te afogarão. Você vai passar pelas águas, mas elas não te submergirão. Onde você passar, o Senhor vai adiante de ti, derrubando barreira, derrubando parede, e você vai entrando e vai entrando, porque o Senhor vai contigo. São tantos exemplos, mas a gente precisa parar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Festa da Páscoa acontecendo na cidade. Momentos antes da festa da Páscoa, Tiago tinha sido morto. Tiago tinha sido morto por ordem de Herodes. Pedro é preso. Pedro é levado à prisão. Diz a Bíblia no capítulo 12 que ele fica guardado por 4 quaternos de soldados. 4 grupos de 4 soldados. 16 soldados, né? 4 quaternos de soldados guardam Pedro na prisão. Ele estava preso ali porque depois da Páscoa ele ia ser condenado. Iam matá-lo, como mataram Tiago antes da Páscoa. Tinha uma lei que não podia matar ninguém durante a Páscoa. Então eles se prenderam na véspera, vão matar depois da Páscoa. Estavam escoltados ali, né? O que acontece? Diz a Bíblia, irmãos, que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Estavam reunidos na casa de Maria, mãe de João Marcos. Mas diz a Bíblia, irmãos, que Pedro tinha a presença de Deus. Pedro tinha o Espírito Santo. Está preso. Mas diz a Bíblia que um anjo vai lá, toca na ilharga, toca no ombro, desperta preso, Pedro. Detalhe interessante, né? Diz a Bíblia que ele estava dormindo. Eu pergunto para os irmãos, se você está diante de um grande problema, sabendo que no dia seguinte você vai ser morto. Ele sabia que ele ia ser morto depois da Páscoa. Ele já estava sentenciado à morte. Ele já estava com a sua sentença. Quando você está diante de um grande problema, você consegue dormir? Quando você tem um grande compromisso financeiro para o dia seguinte, você dorme em paz? Quando você vai ao médico para saber o resultado de uma biópsia, para saber se é câncer, se não é, que enfermidade é essa, você consegue dormir? Pedro sabia que a sua sentença estava decretada. Pedro sabia que ele morreria depois da Páscoa. Mas ele estava dormindo em paz. Sabe por quê? Porque aquele que confia no Senhor, ele deita e dorme em paz. Porque só o Senhor nos faz repousar em segurança. Só o Senhor nos faz repousar em segurança. Pedro está ali, preso, sabendo que vai morrer. Mas diz a Bíblia que o anjo chega, desperta Pedro, Pedro, vamos embora. É tão interessante, irmãos, que o anjo chega, eu acho que ele dá uma sacudida no Pedro, as quatro escoltas de soldados, né? Os 4 quaternos de soldados estão ali do lado. Mas eles, acordados, armas em punho, eles não veem nada. Eles não percebem nada. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é Deus. Deus cega o inimigo para livrar você. Deus blinda você dos seus inimigos. Aí ficaram lá os soldados. Pedro sai. Aí quando vai chegando lá na porta, irmãos,
aquela porta abre-se automaticamente. Eu acho que lá do céu Deus acionou o controle remoto da porta lá da prisão, né? A porta se abre. É a primeira vez que a gente vê falar de porta abrindo sozinha, né? Hoje fala-se de controle, né? Portas automáticas. Isso não é novo não, irmão. Isso é lá da época de Pedro. Lá do céu Deus acionou, a porta abriu. Os portões se abrem, Pedro sai acompanhado pelo anjo. Mais adiante um pouquinho, o anjo desaparece e Pedro vai à casa dos irmãos. Presença de Deus. Presença de Deus nos conduz de vitória em vitória. Presença de Deus nos garante livramento. Presença de Deus nos garante proteção. Presença de Deus nos garante segurança. Presença de Deus nos garante vitória o dia todo. Presença de Deus. Nós não podemos deixar de buscar a Deus. O rei Asa foi alertado pelo Senhor através do profeta Azarias. O rei Asa, isso que Deus fez aí, lidando ou destruindo o exército de 1 milhão de soldados dos etíopes. Toda vez que você precisar, você pode contar com esse Deus. Basta você estar com Ele. Eu estou convosco, enquanto vós estiverdes comigo. Se me buscardes, me achareis, diz o Senhor. Porém, se me deixardes, eu vos deixarei. Então, meu amigo, se você não quer Deus, Deus está nem aí para você, não. Ele vai te deixar. Porque Ele nos dá a escolha. Ele nos dá a capacidade de fazer escolhas. Então Ele está contigo enquanto você estiver com Ele. Se você o deixar, Ele vai te deixar. Mas saiba, você vai sofrer. Asa, com esses 580 mil soldados aqui, enfrentando o exército etíope com 1 milhão, sem Deus, ele teria sido massacrado. Mas com Deus, ele foi vitorioso. Eu quero dizer que Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos essa promessa, nós temos essa garantia. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está contigo aí agora. O Senhor está aqui comigo. Se nós o buscarmos, nós seremos sempre vencedores. Se a gente o deixar, aí a gente vai passar luta, como Sara fez com que o povo passe luta até hoje, né? Israel e palestinos brigando até hoje por conta de Sara, que se precipitou. Então, ela deixou Deus por um pouquinho e foi resolver os seus problemas da sua própria maneira. Os problemas, as consequências estão aí até hoje. Vocês estão vendo umas notícias aí de que tem 1 milhão e 800 mil de islâmicos chegando no Brasil. Não sei se alguém já viu isso. Isso tudo é consequência de Sara, irmão. É Sara que causou tudo isso. Não sei se vocês viram, está rodando nas redes uma palavra do senador Magno Malta, em que, por conta de um acordo feito aí com o governo anterior, o islamismo está entrando forte no Brasil. E eles têm um desafio realmente de tomar conta do Brasil, de evangelizar o Brasil com o evangelho deles. Isso é Sara. Foi Sara que fez isso. Por conta de uma precipitação. O Senhor está contigo. Fique de pé em nome de Jesus. Você crê que o Senhor está contigo? Então não se precipite. Não fique ansioso. Não fique ansioso. A sua ansiedade, diz a Bíblia, Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então descanse no Senhor. Olha a canção aí. Descanse no Senhor. Se o trovão e o mar servendo bem. Quem quer vir para Jesus hoje à noite? Quem quer aceitar a esse Jesus que nos conduz de vitória em vitória? Tem alguém que quer receber Jesus hoje? Tem alguém que quer receber esse Jesus para você se tornar um vitorioso hoje? Se tem, eu quero que você venha aqui, nós vamos orar por você. E você nunca mais vai experimentar derrotas na sua vida. Glórias a Jesus, aleluias. Glórias a Jesus. Deus abençoe.
com ela aqui, pastora Marli. Tem alguém que quer receber esse Jesus que nos garante vitória, mesmo diante do impossível? Tem alguém que quer receber esse Jesus que vai te ajudar nas suas batalhas diárias? Que quando você se sentir fraco, pequeno, incapacitado, impotente, Deus vai guerrear por você, Deus vai lutar por você e Deus vai te conduzir de vitória em vitória. Tem alguém mais que quer receber esse Jesus? Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Tem alguém que quer fazer uma nova aliança, reatar a aliança com Jesus? Vem à frente, porque esse Jesus, Ele te conduz de vitória em vitória. Jesus disse para o rei Asa: olha, Asa, eu vou estar com você enquanto você estiver comigo. Que venha o exército da Síria com 1 milhão de soldados, que venha quem quer que seja, mas eu estou contigo se você estiver comigo. Então, meu irmão, minha irmã, se você estiver com o Senhor, Ele vai estar contigo. Se você não estiver com Ele, Ele não vai estar contigo. A luta virá e você não terá forças para enfrentá-la. Você não terá forças para vencê-la. A luta virá, porque nesse mundo a gente enfrenta luta, mas enfrentar a luta com Jesus é uma coisa, enfrentar a luta sem Jesus é outra. Eu te convido a aceitar Jesus hoje, receber Jesus. Tem alguém mais que quer receber Jesus? Se não tem, que Deus lhe dê uma outra oportunidade. Mas se tem, venha, não temas. Deus quer te dar vitória. Deus quer te abençoar. Não tenha medo, não tenha receio. Jesus quer te ajudar. Vem em nome de Jesus. Como é que é o nome, pastora Marli? Kiara. Deus te abençoe. Deus abençoe. Seu nome é? Deus abençoe esses irmãos abençoados.